Apesar da odontologia ser uma escolha, né, o seu target, né, a sua mira sempre foi lecionar, né? Teve alguma coisa durante a graduação, não, durante a graduação não, mas durante o ensino médio, né, que te motivou assim, poxa, eu tenho essas características que me aproximam de professor, por isso que eu escolhi, ou foi algo totalmente aleatório? Na verdade, eu tinha vontade de ser professor porque eu gostava da biologia. Achava arretado, né? Pensava assim, poxa, o dia que eu for... eu quero ser professor de cursinho, porque eu achava muito dinâmico, achava legal e tal. Aí na faculdade, quando eu comecei a faculdade, nas disciplinas básicas, a primeira disciplina foi histologia, né? Quando eu entrei na faculdade, primeira aula da minha vida na faculdade foi a aula de histologia. E foi um dia antes da faculdade entrar em greve, da universidade entrar em greve. Então, eu tive aula da histologia, a professora e depois teve a greve? Imediatamente. No dia seguinte já foi greve. Férias prolongadas. Começou, 3 meses e meio de greve. E com aula de histologia, né? Já deu aquele... Aí eu tive a aula de histologia, a professora falou do livro, né? Falou, ó, tem os livros para vocês usarem. Aí eu saí da aula, sempre fui meio CDF, né? Aí saí da aula e fui na biblioteca. Aí achei um livro lá de 1700 e pouco, né? Enorme, acho que nem edita mais, o livro do RAM, escrito em espanhol. Que negócio de nerd. Meu Deus do céu. Em português já tá difícil. Mas não tinha, né? De português. Ela falou lá, Junqueira e Carneiro, mas não tinha, todo mundo tinha pego. Aí eu tinha esse, eu vou levar. Como entrou de greve, aí eu fiquei 3 meses e meio. Sem precisar devolver. Sem devolver. Sem pagar a multa. E sem ter perspectiva de voltar, assim. Você não tinha que fazer nada. Já tinha acabado, você vem do cursinho, aquela coisa louca, né? De fazer. Sim. Aí você, de repente, para tudo, você vira um cara que não faz nada na vida. Simplesmente que eu fui fazer? aguardando, né? Eu fui ler o livro do RAM. Foi bom que eu aprendi espanhol e aprendi histologia. Deu certo, né? 2 coelhos numa cajadada só. Foi assim que começou. Aí as disciplinas básicas me chamaram a atenção. A histologia, aí no ano seguinte eu paguei fisiologia, foi quando eu, é isso que eu quero fazer da vida. Né? Falei, agora descobri o que eu quero. E nesse interim, né, já puxando a outra história, minha mulher ficou grávida. Né? Então, eu tive que trancar a faculdade pra gente... Você estava em semestre, mais ou menos? Estava no 2º ano, então 4º período, mais ou menos. E aí, Fernanda foi trancar a faculdade, porque ela, por exemplo, não podia pagar rádio, né, radiologia. Sim. E aí eu me senti na obrigação, a gente não tinha nada, então eu falei, vou parar um pouquinho, vou trabalhar. E aí eu trabalho, ganho... Pelo menos para ter o básico, uma geladeira, uma cama ou as coisas. E isso durante a greve? Não, aí já tinha passado. A gente já tinha passado, já voltou, já estava no 4º período, mais ou menos. E porque a gente começou a namorar na primeira festa da faculdade, então no final do 1º ano, e noivamos no final do 2º. Bem intenso, né? Se não sabe se vai ter aula depois, depois vai ter greve, vamos adiantar. Vamos adiantar para o negócio. Pelo menos alguma coisa eu levo. É certo. E aí foi na comemoração do noivado que apareceu a Isabela, né? Veio de brinde na comemoração do noivado. E aí ela trancou, eu tranquei também e fui trabalhar no IBGE. Aí te respondendo, Luiz, de onde veio essa história da docência finalmente? Por incrível que pareça, foi no IBGE. Eu passei no concurso do IBGE numa das primeiras colocações. Aí quem passava nessas primeiras colocações ia fazer o curso com o pessoal que vinha do Rio de Janeiro. E aí eles nos treinavam para a gente dar as aulas para os recenseadores. Então foi onde eu aprendi didática. Que legal. Essa sua oratória, então, vem daí. Essa sua didática de poder falar em público. Muito vem daí, porque aí eu comecei a treinar os recenseadores. Eu acho que eu tive mais de 1.500 recenseadores naquela época de treinamento. Então fiquei craque nessa história. Foi minha grande escola de didática. E daí para frente, pronto. Aí eu já sabia que eu queria a docência. Meu pai, né, queria que eu fosse já o dentista, mas aí a docência começou a fazer parte da minha vida a partir dali, então.